Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. É sempre um motivo de muita alegria estarmos reunidos para estudarmos a obra há 2000 anos. Hoje, exatamente, 28 de junho de 2021. A semana passada acompanhamos, nós estamos num capítulo que está retratando o retorno da nossa Lívia ao mundo espiritual, Alvoradas do Reino do Senhor, capítulo 6. Nós acompanhamos o desligamento da nossa Lívia, o processo da desencarnação dela, ela se deparar com o corpo sendo estraçalhado pelos leões. Ela sentiu um certo mal-estar, logo depois foi amparada pelo grande tio da nossa querida Ana. Como era o nome do tio, gente? Simeão, muito bem. O Simeão a amparou e de repente ela se deparou que várias entidades nobres estavam ali. Ela começou a perceber que estava levitando, surgiu então uma esteira luminosa, lembra? E vários espíritos muito luminosos. E ela foi seguindo aquela esteira, subindo, a coisa mais linda. Imagina a imagem, a cena, E eles estão agora já no mundo espiritual. E para a surpresa dela, quem veio falar, receber a todas e a todos? O próprio. O amor de nossa vida. Veio receber a todos esses irmãos que foram fiéis até o fim. Então, a semana passada, o nosso irmão Augusto deu a voz e pôde ler toda a fala do nosso Senhor Jesus. Hoje nós iremos fazer o comentário. Então vamos elevar o nosso pensamento. E sabermos, Senhor Jesus, da tua fala, aquelas centenas de pessoas, de irmãos, que souberam ser fiéis a ti, até o último momento, não negando o amor, a fidelidade a ti, Senhor. E quão belo se torna um processo da desencarnação quando somos fiéis, Senhor. Quando sabemos honrar o compromisso que assumimos contigo. Prepara, Jesus amado, as nossas almas, para que possamos refletir na tua fala a todos aqueles que foram recebidos pelos teus anjos e que gozam no mundo espiritual a alegria dos justos. Graça te damos, Senhor, por essa oportunidade ímpar e que os bons espíritos possam mais uma vez nos conduzir. Que assim seja. Então, meus irmãos, vamos lá. Jesus, em sua fala, ele fala do presente e vai falar também do porvir, do futuro, de tudo aquilo que vai acontecer. Então vamos comentar. Começa o nosso Senhor Jesus. Nas moradas infinitas do Pai, há luz bastante para dissipar todas as trevas, consolar todas as dores, redimir todas as iniquidades. Nas moradas infinitas do Pai, há luz bastante para dissipar todas as trevas. A treva está onde? No mundo externo ou no mundo interno? Interno. No mundo interno. Então, na casa de meu pai há várias moradas. Ele diz agora, meus filhos, meus irmãos menores, temos um universo para evoluir.
Temos o universo para reencarnarmos e acendermos a luz do amor dentro de nós, que vai destruir, eliminar as trevas. Glorificai-vos, pois, na sabedoria e no amor de Deus Todo-Poderoso. Vós que já sacudistes o pó das sandálias miseráveis da carne. Aqui ele está pegando o próprio Evangelho. Lembra quando ele fala aos discípulos, para quando eles forem pregarem, se lá eles não forem bem recebidos, que eles possam sacudir o pó das sandálias. Lembra disso? Já sacudistes o pó das sandálias miseráveis da carne. Já fizestes o teu trabalho. Já cumpristes o teu trabalho. É hora de sacudir o pó. Fostes maltratado, mas fizestes a tua parte. Já sacudiste o pó das sandálias miseráveis da carne, nos sacrifícios purificadores da terra. Sacrifícios purificadores da terra. Então a gente se depara com o quê? Que todo sacrifício, gente, que a gente realiza aqui na terra é exatamente o sacrifício que nos purifica. E se tem que purificar, é porque a água está contaminada. É necessário passar pelo filtro da purificação, que é o sacrifício. E quando a gente fala nessa água contaminada, a gente pode falar dos nossos comportamentos inadequados, dos nossos vícios morais. Isso contaminou a fonte. E é através do sacrificar-se que a gente consegue se purificar. Quando a gente fala em sacrifício, a gente está falando ainda em um nível assim, não atende os teus caprichos pessoais. Ainda é esse nível de sacrifício. Não atende os teus caprichos pessoais. É esse sacrifício ainda, né? Porque atender os nossos caprichos pessoais é regredir, se assim eu posso falar. Eu vou usar melhor. É estacionar. É deixar de evoluir. Uma paz soberana vos aguarda para sempre. Por que, gente, para sempre? Porque eles conseguiram abrir mão da vida. Eles se entregaram cantando. A gente não consegue abrir mão de um ponto de vista. A gente não consegue abrir mão de um sinal que abriu e que eu não quero deixar ninguém passar. Eu não dou a vez no trânsito. Eu não lavo o copo que eu bebi a água. Eu não consigo cuidar de um pai e de uma mãe. Eles não. Entraram naquela arena cantando, sabendo dos leões que seriam soltos para estraçalharem seus corpos. Entrega total. Uma paz soberana vos aguarda para sempre. Então a gente percebe, sabe, gente, que às vezes, em uma encarnação, a gente pode dar um grande salto. Vimos isso em Madalena, vimos isso em Paulo e estamos vendo isso nessas um pouco mais de centenas, né, de almas que decidiram se entregar a Jesus. Para sempre, no reino dilatado e sem fim. Não é reino limitado, ele é dilatado. Por quê? Porque ele está para todos. Está aguardando a todos. Porque o nosso, eu vou dizer assim, o nosso fim
se eu posso usar essa palavra, é chegarmos nesse reino, porque nós fomos criados para isso. Nós podemos retardar, mas um dia estaremos lá. No reino dilatado e sem fim, prometido pelas divinas aleluias da boa nova, da boa notícia. Porque não alimentastes outra aspiração no mundo, senão a de procurar o reino de Deus e de sua justiça. Pronto. Está aqui. Aí a pergunta que não quer calar, né? O que temos procurado aqui na terra? Tem gente que procura um casamento. Tem gente que procura um grande amor. Tem gente que procura dinheiro. Tem gente que procura um título. Tem gente que procura uma casa grande, confortável. Tem gente que procura o carro do ano. Tem gente que procura uma viagem. O que temos procurado? Eles conseguiram a paz para sempre, no reino dilatado e sem fim, prometido pelas divinas aleluias da Boa Nova, porque eles procuraram o reino de Deus e de sua justiça. Continua o nosso Senhor Jesus. Entre a manjedoura e o Calvário, posso dizer, entre o nascimento e a morte, tracei para as minhas ovelhas o eterno e luminoso caminho. Traçar, ele disse assim, eu vou mostrar para vocês como se deve viver na terra. E vou mostrar para vocês como se carrega uma cruz. Jesus gritou, se defendeu, reclamou, se desesperou. E o que disse ainda nos momentos finais? Ai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Entre a manjedoura e o Calvário, tracei para as minhas ovelhas o eterno e luminoso caminho. Hoje, quando nós ouvimos ovelhas, talvez nós não tenhamos a consciência do significado desse símbolo da ovelha. Lembra sempre da relação do pastor com as ovelhas. O pastor, ele, além de conduzir o rebanho, ele conhece cada ovelha e ele dá nome a cada ovelha. E ele não permite que nenhuma ovelha fuja da sua vista, fuja do seu rebanho. E ele corrige as ovelhas. Então ele chama a ovelha pelo nome. As ovelhas voltam. Algumas são mais rebeldes. E aí ele manda o cachorro. É a irmandor. E o cachorro traz a ovelha no dente. E ainda depois do cachorro trazer nos dentes, e essa ovelha persistir, fugir desse rebanho, o pastor pega essa ovelha e quebra as perninhas da ovelha. Mas ele carrega a ovelha no colo. Então, é um significado, é um símbolo muito grande quando Jesus nos chama de ovelhas, porque ele é o bom pastor. E aqui ele diz que entre a manjedoura e o Calvário, ele traçou para nós o eterno e luminoso caminho. Eterno e luminoso. Por isso ele dizer, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. Ao ponto ainda dele falar, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Mais uma vez ele mostrando, eu sou o caminho,
eu sou a verdade, eu sou a vida. E se nós olharmos a vida do nosso Senhor Jesus, desde a infância desde a manjedoura até a crucificação, o Calvário, a gente percebe que nós vamos encontrar uma vida de obediência, de trabalho, de renúncia, de divulgação da Boa Nova, de atendimento aos necessitados. E no momento da crucificação, mostrando que cada um de nós iremos carregar a nossa cruz, todos nós teremos que carregar, mas que possamos fazer isso com fé e esperança e sabendo que tem fim e que nós nunca estamos abandonados, nós nunca estamos sozinhos. O Evangelho floresce agora, como a seara imortal e inesgotável das bênçãos divinas. Não descansemos, contudo, meus amados, porque tempo virá na terra, e aqui ele começa a falar do futuro, em que todas as suas lições hão de ser espezinhadas e esquecidas. Todas as suas lições hão de ser espezinhadas e esquecidas. Depois de longa era de sacrifícios para consolidar-se nas almas, a doutrina da redenção será chamada a esclarecer o governo transitório dos povos, mas o orgulho e a ambição, o despotismo e a crueldade hão de reviver os abusos nefandos de sua liberdade. O culto antigo, com as suas ruínas pomposas, buscará restaurar os templos abomináveis do bezerro de ouro. Os preconceitos religiosos, as castas clericais e os falsos sacerdotes restabelecerão novamente o mercado das coisas sagradas, ofendendo o amor e a sabedoria de nosso Pai, que acalma a onda minúscula do deserto do mar, como enxuga a mais recôndita lágrima da criatura, vertida no silêncio de suas orações ou na dolorosa serenidade de suas amarguras indizível. Soterrando o Evangelho na abominação dos lugares santos, os abusos religiosos não poderão, todavia, sepultar o clarão de minhas verdades, roubando-as ao coração dos homens de boa vontade. E aí eu vou solicitar para a nossa irmã Carla comentar um pouco sobre as cruzadas e sobre principalmente o período da Inquisição. Quando nosso Senhor fala aqui que a doutrina da redenção será chamada a esclarecer o governo transitório dos povos, parece-nos uma alusão à Idade Média, que começou depois da queda do Império Romano e foi até a queda de Constantinopla, que a igreja se tornou poderosa e grande aliada dos reis. E isso seria para ela esclarecer o governo transitório dos povos. Mas aí o poder que ela tomou, o poder que ela conseguiu, a ambição, ninguém era clero, ninguém ia para o clero ser bispo, papa, por vocação. Era dinheiro, era poder e era status. E é isso que ele fala sobre o orgulho e a ambição, o despotismo e a crueldade, hão de reviver, e os abusos nefandos de sua liberdade, que foi onde tivemos a Inquisição, o Santo Ofício, e as cruzadas, que se aproveitaram de todo esse movimento para roubar, para matar, para botar todas as mesquinharias de
de raça, de tudo por dinheiro, e sujando, vamos dizer assim, o nome do Cristo, colocando tudo como cruzadas, o Santo Ofício, e isso acho que é a dor que ele fala aqui, né? E novamente ele fala dos preconceitos religiosos, as castas clericais e os falsos sacerdotes restabelecerão novamente o mercado das coisas sagradas. Então, tudo virou comércio. Não gostava de uma pessoa, mandava torturar como se fosse um herege, um pecador, e apenas pensava diferente. Só lembrando que a Idade Média foram 10 séculos, são 1000 anos de Idade Média, de abusos e desmandos, em nome do Cristo. E era tão interessante que se matava realmente em nome de Deus. Você imagina que quando os cruzados, né, os então soldados da cruzada, eles iriam matar, antes de matar, eles faziam com que a vítima, se assim eu posso falar, agradecessem a ele, louvassem a eles por estarem fazendo aquilo. Era um ato de perversidade muito grande. Para você ter uma leve ideia de Inquisição, à luz da doutrina espírita, nós temos a obra Renúncia. Lá no finalzinho nós vamos ver a Maria Jesus Crucificado, era o nome da Alcione? Maria de Jesus Crucificado, se não me falha a memória, que ela se torna católica, ela é católica, ela se torna freira, e ela foi uma que caiu na Inquisição, foi presa, foi torturada. Como que alguém religioso poderia ter aquela atitude? Nós tivemos o período também da cruzada, que era a busca realmente da famosa Terra Santa, que ele cita aqui, que houveram milhões e quantas mortes, gente. Se nós formos computar tudo, esse 1000 anos, né, de sofrimento, de tortura, em nome de Jesus Cristo. Então é algo assim realmente triste de se ver. Triste realmente de se ver. E o que a gente tem aprendido é que as maiores guerras que aconteceram foram as religiosas. Vamos lá então. Continua então. Quando se verificar este eclipse da evolução de meus ensinamentos, nem por isso deixarei de amar intensamente o rebanho das minhas ovelhas tresmalhadas do aprisco, né? Aquelas que fugiram das esferas de luz que dominam todos os círculos das atividades terrestres. Caminharei com os meus rebeldes tutelados, como outrora, entre corações impiedosos e empedernidos de Israel, que escolhi um dia para mensageiro das verdades divinas entre as tribos desgarradas da imensa família humana. Então ele pegou aí a Palestina e conseguiu transformar ela num planeta, na Terra como um todo. Olha que lindo, gente. E diz o nosso Emmanuel que ele está aqui transcrevendo aquilo que ele dá conta, porque nem tudo deu. Lembra? Em nome de Deus Todo-Poderoso, meu Pai, vosso Pai, regozijo-me aqui convosco, alegro-me, né, aqui convosco, pelos galardões espirituais que conquistastes no meu reino de paz, com os vossos sacrifícios abençoados e com as vossas renúncias purificadoras. Numerosos missionários de minha doutrina ainda tombarão, exânimes, na arena da impiedade, mas hão de constituir convosco a caravana apostólica que nunca mais se dissolverá, amparando todos os trabalhadores que perseverarem até o fim, no longo caminho da salvação das almas. E quantos não tombaram? Quantos espíritos nobres, mensageiros de Jesus, não tombaram? A gente observa que ainda hoje tem pessoas que criticam um homem que só fez o bem, chamado Chico Xavier. Como pode criticar um homem daquele? Como pode dizer que aquele homem é do demônio? Quando a escuridão se fizer mais profunda nos corações da terra, determinando a utilização de todos os progressos humanos para o extermínio,
para a miséria e para a morte, derramarei minha luz sobre toda a carne, e todos os que vibrarem com o meu reino e confiarem nas minhas promessas, ouvirão as nossas vozes e apelos santificadores. Ele está falando do que aqui? Terceira revelação. Ele está falando aqui daquele período que ele diz: se me amais, guardai os meus mandamentos, eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, que vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito e vos ensinará outras mais. Olha aqui: derramarei minha luz sobre toda a carne, e todos os que vibrarem com o meu reino e confiarem nas minhas promessas, ouvirão as nossas vozes e apelos santificantes. As nossas vozes. Lembra aí dessa pleia de espíritos que assinam o livro dos Espíritos? Pela sabedoria e pela verdade, dentro das suaves revelações do Consolador. Aqui. Ok? Matou a charada aqui, ó. É o Consolador prometido. Estamos falando do quê? Terceira revelação. Pela sabedoria e pela verdade, dentro das suaves revelações do Consolador, meu verbo se manifestará novamente no mundo, para as criaturas desnorteadas no caminho escabroso, por meio de vossas lições, que se perpetuarão nas páginas imensas dos séculos do porvir. Páginas imensas. Estamos nós aqui com o livro há 2000 anos, com o livro dos Espíritos, Revista Espírita. Olha que coisa mais linda. Por isso é que ele diz sabedoria e verdade. Perpetuarão nas páginas imensas dos séculos do porvir. Cenas do próximo capítulo. E assim, meus amigos, quanta reflexão. Tem como ler correndo? Não tem. Quantas lições nós tiramos na fala do nosso Senhor Jesus. E assim, agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida, a espiritualidade amiga, e que nós possamos, Senhor, sermos fiéis ao compromisso que assumimos perante a nossa própria consciência. Graça te damos, Senhor, que assim seja.